O texto básico para a meditação desta noite se encontra na primeira carta de Paulo aos de Corinto, no capítulo 12. Eu leio a partir do verso 1 até o verso 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. O apóstolo Paulo está ensinando a uma igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja iniciante, que tem muitas dificuldades e dificuldades graves. Quando nós lemos a introdução, lá na introdução desta carta, é interessante que nós lemos que ele está escrevendo à igreja de Deus em Corinto, e ele declara a estes participantes da igreja de Deus em Corinto, que são cheios de dificuldades, tensões, intrigas, partidarismos. Ele diz assim para eles, santificados em Cristo, chamados para ser santos. E ele vai concluir aqui no capítulo que eu li, que eles têm todos os dons necessários para o cumprimento da vontade de Deus. Nós precisamos entender esta situação. Esta igreja é nascente, eles chegaram de cultos os mais diversos. Quando eles eram ainda ímpios, não tinham Jesus, então eram totalmente desordenados. Mas agora chegaram para a igreja do Senhor e o apóstolo Paulo e qualquer outro ali que tentasse ajudar o progresso de conhecimento da graça e o conhecimento de Jesus, teria grande trabalho, como de fato teve. É muito interessante nós reconhecermos que aqui nós temos advertências para a igreja, não apenas a igreja de Corinto, mas para as nossas igrejas hoje, para a nossa igreja hoje. Porque as igrejas continuam sendo tratadas e ensinadas por Deus, a fim de que possam cumprir o propósito do Senhor, especialmente na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que não quero que sejais ignorantes. Ele começa a falar sobre dons espirituais. O apóstolo Paulo, tocado pelo Espírito Santo de Deus, quer ensinar a igreja em Corinto, especialmente sobre dons espirituais, e daí, portanto, é necessário que nós pensemos a respeito de uma definição de dons espirituais. Há muita confusão, sempre houve, a respeito de dons e talentos. Os dons não são talentos humanos, que os humanos têm e desenvolvem. Os dons espirituais são capacitações especiais, espirituais, que os humanos que são de Jesus recebem do Espírito Santo, que neles habita. E isto tudo não apenas para serem abençoados e terem projeção no meio da comunidade, onde eles labutam, onde eles agem, mas para abençoar os outros. Os irmãos ouviram, e é muito interessante reconhecermos que é para o bem comum, é para o bem da comunidade, não é para o engrandecimento daquele que recebeu o dom de Deus, o dom espiritual. O Espírito Santo, sem dúvida, age na vida do incrédulo. Há poucos domingos atrás, que domingo passado, nós falamos a respeito do ministério do Espírito Santo e trabalhamos especialmente sobre o fato de que o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho encontrado comentaristas que dizem que
Este é o ministério do Espírito Santo para os incrédulos. E ele diz que é outro o ministério do Espírito Santo para os crentes. Eu me dou ao luxo de dizer para os irmãos que eu creio que o ministério do Espírito Santo continua a ser assim conosco, porque afinal, para que nós permaneçamos no caminho como é necessário, para o nosso bem, mas especialmente para o cumprimento da vontade do Senhor, nós precisamos continuar a ser, não pela primeira vez convencidos, mas relembrados, é verdade, né? Relembrados de que o pecado traz consequências para a nossa vida. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, porque não éramos pecadores, nós somos pecadores, e sabemos que o pecado nos afasta de Deus, tira de nós o entendimento do que devemos fazer. Então eu discordo deste ilustre comentarista, ilustre mesmo, conhecido mundialmente, mas que diz que um é um ministério para os incrédulos. Sim, há um aspecto, no início da vida é para os incrédulos, é como nós, quando incrédulos tivemos de aprender, olha, eu sou pecador, eu preciso de Deus, e eu preciso ser convencido da realidade, da ajuda de Deus em Jesus Cristo, não é? E há julgamento se eu não andar no caminho, né? Apesar de eu saber, como crente, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou garantido, mas o Espírito continua a trabalhar em mim. Mas há outras coisas que o Espírito Santo de Deus faz pelos crentes. A lista é enorme, enorme. Eu quero dizer para os irmãos, assim, de cabeça, que há mais de 20 afirmações no Novo Testamento sobre o que o Espírito continua fazendo por nós, que já somos de Jesus Cristo. A bem do tempo a ser utilizado, eu quero citar apenas 3 coisas que acontecem, que o Espírito Santo de Deus faz na vida daqueles que são de Jesus, tem este privilégio, receberam esta graça. Primeira coisa, o Espírito Santo de Deus regenerou e continua regenerando a nossa vida. Regeneração quer dizer que Ele continua criando de novo. O crente em Jesus Cristo continua sendo transformado radicalmente na sua vida. Algumas coisas só agora, com o tempo, experiência, algumas experiências amargas, nós entendemos que não, eu preciso entregar a minha vida para Deus, porque há coisas que Deus eu ainda não dei oportunidade. Parece incrível isso, mas sim, porque Deus não invade a nossa vida, Ele espera que desejemos e nos empenhemos em receber as suas bênçãos. E a figura desta regeneração, o Espírito Santo de Deus age quando nós éramos incrédulos, mas continua agindo, nos regenerando e radicalmente transformando a nossa vida, é a figura que é apresentada ali em João, no capítulo 3 e verso 3, quando naquele diálogo com Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo. Nascer de novo, podemos entender como a purificação constante da nossa vida. Nós renascemos cada vez. Não é que não estou negando a obra inicial do Espírito Santo de Deus, mas continuamos sendo purificados na nossa vida. Isso quer dizer que hoje eu não sou o que eu era anteontem. Eu sou renovado cada dia. Que certeza maravilhosa, não é? Certeza maravilhosa especialmente para aqueles que por alguma razão, circunstâncias ou mesmo falhas pessoais, caímos e o Senhor Ele vem e nos renova. Isto traz grande esperança para todos nós, a esperança permanece conosco, mas não apenas isto. O Espírito Santo de Deus nos dá total confiança e segurança no relacionamento já estabelecido com Deus quando aceitamos Jesus. O texto que imediatamente vem à minha mente é um texto que é muito relacionado a tudo que eu tenho feito até aqui, que é aquele de Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que diz que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito e estamos selados para o dia da redenção. Este selo como hoje de manhã mesmo citei, brevemente, é que nós estamos garantidos no relacionamento. Mas há um texto preciosíssimo que eu escolhi para os irmãos, para ler agora, que é o texto que está em 1 João, no verso, 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, os versos 13 e 14, notem que preciosidade. Assim, nós sabemos, a garantia, nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito.
Nós temos o Espírito já nos foi dado, e nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Estas são realidades e esta é uma garantia. O Espírito Santo de Deus nos dá esta garantia. Se por qualquer razão você anda duvidoso sobre isso, leia a Bíblia. Estude um pouco mais a Bíblia. Abra o seu coração para esta verdade e não para as novidades que surgem por meio dos falsos profetas. Então ele nos regenerou, continua nos regenerando, ele nos dá segurança no relacionamento com Deus. E a outra coisa que quero citar, a última, é que ele habita em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Esta habitação do Espírito em nós quer dizer que nós, porque ele habita em nós, ele vive em nós, nós somos controlados. A ideia é sermos controlados e dominados pelo Espírito. É por esta razão que nós temos vida. É por esta razão que nós vencemos as tentações. Muitas das tentações são vencidas, e todas poderiam ser vencidas na medida da nossa proximidade e vivência com o Espírito Santo de Deus, cada vez melhor. Nós recebemos orientação do Espírito. O Espírito diz: faz ou não faz, foge disto, faz outra coisa, visita alguém, abençoa alguém com o conhecimento que já tens da tua palavra. Não apenas isso, nós, habitados pelo Espírito, somos lembrados de que nós somos adotados como filhos de Deus. E a ideia aqui é a proximidade, a bênção da comunhão íntima com Deus. É verdade, muitos de nós, circunstâncias que nada têm a ver com a nossa escolha, tivemos dificuldade nesta questão do relacionamento familiar. Há multidões no mundo e participantes da igreja, há grande número de pessoas participantes da igreja que tiveram e alguns continuam tendo uma relação trágica com pai e mãe. Isso não é porque Deus quer, isso é por causa da maldade reinante no mundo, a falta de sensibilidade. E a respeito da nossa própria vida, numa dificuldade de relacionamento familiar com pai e mãe, o que devemos fazer é o seguinte: é continuar a orar por eles. Se estão vivos, ainda há esperança, porque Deus é capaz de transformar vidas no tempo dele. E no tempo que as pessoas abrem o coração, porque aprenderam que precisam, e é importante isso, continuarmos orando nestas situações. Mas há alguns versos interessantíssimos em Romanos, no capítulo 8, a respeito deste assunto. Eu leio Romanos 8, versos 9 a 16. Este é um texto tão precioso. Vós, porém, não estás mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele mostra que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a ele. Isto acaba completamente com aquela ideia de que tem crente com o Espírito e crente sem o Espírito. Isso é invenção, é heresia, não é? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Espírito de Cristo é outro nome, um nome muito especial para o Espírito Santo de Deus. É bom lembrarmos isso. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo mortal seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Notem a ênfase, que em vós habita, fomos habitados pelo Espírito. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Carne é a maneira humana normal de viver sem Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar é matar, mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É uma evidência que nós somos, não é? Do Espírito Santo de Deus, que somos filhos de Deus, é que nós somos guiados por Ele. Somos guiados e nos submetemos à sua liderança. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, papai, Abba Pai, quer dizer, papai, a intimidade, né? O prazer de depender do Pai. O próprio Espírito
dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Existem outros textos que falam a respeito desta relação, a respeito do fato que somos habitados, mas não há tantos com toda esta ênfase constante nesta realidade. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, individualmente, mas age na igreja. Na igreja, o Espírito Santo de Deus age gerando unidade, a unidade da igreja. A unidade da igreja é obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém, por mais sábio que seja na liderança, produz esta unidade. E é muito bom que nós lembremos disso, porque em todos os tempos sempre houve pessoas que heréticas nos seus pensamentos, mas há uma heresia orgulhosa no nosso tempo que nós produzimos. Nós produzimos porque nós somos capazes de engendrar uma sistemática, um projeto que produz isso que nós queremos e que a palavra de Deus diz que é importante. Quem produz a comunhão na igreja, a unidade da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter o quê? Manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só até aqui, não é? Ele é que promove, né? Promove a unidade do Espírito na igreja, e abençoada é a igreja que vem crescendo nesta questão da unidade do Espírito. O Espírito Santo na comunidade, na assembleia, na igreja, ele produz a unidade. Eu gostei muito da afirmação de um grande autor que li no decorrer da semana, que ele disse assim: olha, a respeito da unidade na igreja, não é nossa função manter, escutem até o fim, o nosso trabalho, o nosso serviço deve ser não procurar dividir, porque quem produz é o Espírito. O problema é quando nós, não entendendo a natureza do Espírito e o projeto de Deus para a vida da igreja no tocante à unidade, nós dividimos, fazemos exatamente aquilo que a igreja de Corinto, nascente, ignorante, por isso que o apóstolo Paulo vem com muita intenção e muita força para dizer: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à questão dos dons do Espírito. Lá o que é que acontecia? Divisões, competição, egocentrismo. Estas coisas produzem tragédia na vida da igreja. São obra do inimigo. O inimigo de fato veio só matar e destruir. E na igreja, o trabalho de Satanás é, olha, colocar pessoas orgulhosas, cheias de si, que creem mais em mercantilismo, creem mais em marketing, quero dizer, e o meu projeto do que a obra de Deus. E aí a coisa vai, porque geralmente quando aparece um com este espírito, aparecem outros, e só Deus mesmo para nos abençoar e cortar isso. E a maneira como Deus corta estas dificuldades, às vezes é dramática. Poupo os irmãos de meus comentários sobre isso, de uma vida de experiência. Eu não gosto de dizer, porque pode parecer um autoengrandecimento, mas eu vou dizer, com o espírito correto. Eu sou pastor há mais de 50 anos. Os irmãos imaginam quantas dificuldades eu já vi na igreja? E por que eu continuo confiando na igreja? Porque Deus é soberano Senhor, Ele age na vida da igreja. Onde há divisões, competição, egocentrismo, Ele vem e resolve no tempo dEle. E é uma bênção quando Ele resolve, porque aí a igreja, a comunidade fica livre, sim, se torna livre para fazer a vontade de Deus, especialmente com a utilização dos dons espirituais. É a segunda coisa que quero trazer para os irmãos.
O Espírito Santo de Deus é a fonte dos dons espirituais dos crentes. Não há nenhuma dúvida sobre isso nas Escrituras. Não há lugar para elitismo e egocentrismo por causa do fato de que, se houver elitismo e egocentrismo, os dons não são manifestos, Os dons são diferentes uns dos outros, todos eles são obra do Espírito Santo e não do esforço ou do mérito pessoal de alguém, pastor ou membro da igreja. Em Corinto havia aquelas divisões todas, e no capítulo 14, capítulos 12, 13 e 14, nós vamos aprendendo como o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, tentou corrigir estas dificuldades. É interessante que, quando nós aprendemos sobre dons espirituais, nós temos uma clara demonstração de que Deus tem prazer. Ouçam isso, prazer na diversidade. Como somos diferentes uns dos outros, não é? Para abençoar a igreja, Ele dá dons diversos. O texto nos diz que os dons são diferentes, os serviços são diferentes, os resultados da utilização destes serviços e destes dons são totalmente diferentes, mas sempre de Deus, sempre de Deus. Uma afirmação preciosa que devemos guardar no nosso coração e nos abençoa é aquela onde o apóstolo Paulo dizia assim, em 1 Coríntios, interessante, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Quer dizer, o crescimento vem da operação do todo, na utilização dos dons tão variados. Ora, provavelmente nós sabemos que há várias listas de dons do Espírito Santo. A primeira que citei, o texto que citei, em 1 Coríntios 12, é bem completo, mas não é tudo. E mesmo com a adição de Romanos 12, 4 a 11, e 1 Coríntios 12, 28, nenhum de nós poderá limitar Deus nos dons que Ele dá. Os dons são os mais variados. Deus dá os dons conforme as necessidades. Orgulho e competição são comuns, mas nós precisamos entender que quem dá os dons é o Senhor. Os dons são dados são dados para o benefício comum, não para a exaltação de quem exerce o dom. Eu quero citar os dons sem muitas explicações, mas numa área que inclusive é bastante cheia de discussões, violentas até, eu vou dizer o que penso sobre o assunto. Sabedoria é a aplicação dos princípios e conhecimentos, princípios e verdades que foram reveladas por Deus. Sabedoria tem a ver com a praticidade das verdades, da aplicação das verdades. O dom do conhecimento, estou citando especialmente como é tratado em 1 Coríntios 12, leitura feita inicialmente. O conhecimento tem a ver com a revelação que Deus dá. Há conhecimentos que Ele não dá para todos, mas dá para alguns, e porque para o bem geral, aquele que recebe este dom do conhecimento, apresenta este conhecimento para a igreja. Tudo que é feito na igreja, os irmãos naturalmente julgarão e esperamos, de acordo com o Espírito de Cristo, para serem abençoados, para que o todo seja abençoado. O dom da fé. Fé aqui não é aquela questão, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho confiança em Jesus Cristo. Aqui fé tem a ver com aquela fé, chamemos assim, aquela fé grande, aquela grande confiança que é tão inspiradora. Os irmãos que têm este dom na igreja nos inspiram, que quando estamos em um tempo de depressão, de dificuldade, de esquecimento, ainda que rápido, crescimento agora, de esquecimento de alguma verdade que é tão necessária na nossa vida. Aquele irmão que tem este dom, quando fala conosco, nos dá força. E é algo sobrenatural. É alguém que tem o dom da fé e é usado por Deus para o prosseguimento da nossa vida. Dons de curar. Os dons de curar, ninguém pode negar que Deus sempre tem dons de curar, mas aqui é dons do Espírito Santo. Isto aqui é, acima de tudo, uma referência a respeito da experiência ali na igreja do primeiro século, quando alguns servos
Cristo foram literalmente usados para milagres. Lembram os milagres de Pedro, lembram os milagres de Paulo, lembram os milagres de Filipe, lembremos os milagres de Estevão. Coisas miraculosas aconteciam. A dons de curar aqui é uma referência específica àquilo. Eu até darei esta palavra. Os irmãos conhecem alguém aqui em Manaus que agora tem dons de curar, que você chega lá com a sua doença e ele ora sobre você e você sai curado? Com certeza, amados, os falsos profetas e aproveitadores da credulidade humana na nossa cidade, que dizem que curam, não curam. É bom nós nos lembrarmos disso. Não podemos limitar Deus, mas esta referência é a respeito dos milagres que aconteciam lá. Isto é a carta de 1 Coríntios. Deus continua a fazer milagres, mas eu diria que não são estes milagres de que alguém procura alguém que está fazendo milagres. Se fosse, com certeza, esta pessoa estaria descumprindo a vontade de Deus, porque está em sua casa esperando que uma pessoa crédula vá lá, quando deveria ir aos hospitais, ao Hospital Dr. Fajardo aqui, para curar as crianças que estão aguardando a hora da sua morte. Nós precisamos ter muito cuidado, porque falsos profetas estão em grande número no mundo todo, prometendo o que não fazem, São charlatães espirituais. Deus nos livre da confiança neles. Precisamos continuar confiando em Deus. Entendimento, o dom do entendimento é percepção das intenções das pessoas, entendimento espiritual. Aí nós temos o falar em línguas e a interpretação delas. Nada tem a ver com a fala chamada glossolalia, que é fruto de êxtase e nada mais. E o fruto do êxtase nada quer dizer. A razão por que o apóstolo diz não o proibais é porque os fenômenos emocionais não são controláveis por alguém do lado de fora. Eu tinha uma diaconisa em uma de minhas igrejas que um dia comentou comigo com toda a seriedade, e eu sei que ela era uma de Deus. Ela disse: quando eu estou em minhas devoções particulares, na minha casa, de madrugada, eu falo línguas. O que o Senhor disse, eu não posso proibir, porque é uma experiência emocional profunda. Então é sua experiência, mas naturalmente a senhora sabe que esta sua experiência não edifica a igreja. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se quiserem tomar pé deste fato, 1 Coríntios 14, leiam e entendam. É fácil de entender porque o apóstolo Paulo é extremamente explícito. A comunicação aqui, este dom da comunicação, é comunicação em línguas. Como foi a comunicação no dia da descida do Espírito Santo como promessa do Velho Testamento, né? Eles chegaram lá e quem era árabe ouviu e árabe. Então, era um milagre, nós podemos entender assim, era um milagre tanto da fala quanto do entendimento. Era democratização especial do Evangelho de Jesus Cristo. Não era glossolalia. É por isso que partos, elamitas, os árabes são citados. Cada um ouvia, faz tempo que leio, Atos 2, cada um ouvia, um milagre, ouvia na sua própria língua a mensagem do Evangelho. Irmãos, é muito interessante, o grande estudioso da Palavra de Deus, por quem temos orado tanto e soubemos hoje que ele voltou a pregar na sua própria igreja, o Dr. Luiz Saião, pastor Luiz Saião, ele diz assim: não procuremos quanto aos dons definições extremamente precisas. O que precisamos entender é o seguinte, amados, o que a igreja precisa como um todo para cumprir a vontade, a obra de Deus, testemunhando do Evangelho e vendo maravilhas em nome do Senhor, tudo o que nós precisamos, nós temos. O Espírito Santo de Deus, diz o texto sagrado, que ele distribui os dons espirituais como quer. Não é fruto de uma oração poderosa. Ele já distribui conforme ele quer, porque ele sabe o que deseja fazer
na igreja e por meio dela no mundo. Então, a atitude que nós devemos ter a respeito de dons espirituais é o seguinte: é a atitude de profunda gratidão. A ideia é: quem sou eu, mas Deus me deu dons espirituais. Às vezes é plural mesmo, não é um dom, são vários dons. E nós vamos vivendo a vida cristã no meio da igreja e nós vamos sentindo como Deus vai nos usando. E o meu dom é aquilo que eu faço e que produz os efeitos que Deus quer que sejam produzidos. Eu me maravilho com a expressão do apóstolo Paulo a Corinto. Olha, há um poder enorme nesta afirmação, a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja altamente problemática. É só ler com atenção, A igrejinha difícil. Mas ele diz assim, olha o apóstolo Paulo, 1 verso 7, a primeira parte: não vos falta nenhum dom. Não vos falta nenhum dom, igreja de Corinto. Vocês precisam se entregar a esta verdade e agir segundo o seu verdadeiro dom. Isto é um exercício individual. Você descobre o seu dom na medida em que você vai vivendo a vida cristã. Eu gosto muito dessa expressão, não vos falta nenhum dom, porque eu já vi no ministério coisas esquisitas. Há muito tempo atrás, certa feita, eu fui visitado por um rapaz, que ele era do extremo sul, podia ser de qualquer lugar, mas era do extremo sul. E ele entrou no meu gabinete para conversar comigo, falou muitas coisas, disse muitas tolices, mas eu ouvi com paciência. Mas uma coisa que ele disse foi o seguinte: pastor Norton, eu não sossegarei enquanto esta igreja, era a primeira igreja batista de Manaus, enquanto esta igreja não se tornar igualzinha à igreja, aí ele citou o nome da igreja, que eu poupo aos irmãos, que a igreja não tem nada a ver com isso, acho que foi só perturbação dele, enquanto a PIB de Manaus não se transformar na igreja de onde eu vim. Eu ouvi com paciência até o fim, 1h30, e aí a expressão que Deus me deu, eu creio que Deus me deu, para não ser grosseiro, eu disse assim: amado, o irmão não perde esperar. Amado, o irmão não perde por esperar. Eu já sabia o que ia acontecer. Aconteceu o que eu esperava, com o entendimento da palavra de Deus. Irmãos, cada igreja tem o dom que Deus quer dar para aquela igreja. Há alguns dons que nós não temos aqui. Só não temos porque Deus sabe que nós não precisamos agora. Vai surgir. Se aparecer a necessidade, na soberania de Deus, Ele nos dará o dom. Porque este não vos falta nenhum dom, não falta nenhum dom para nós agora, para aquilo que temos que fazer agora. Mas é verdade, temos de fazer agora. E naturalmente, se eu não usar o meu dom, eu prejudico a vida da igreja. Então isso é um assunto muito importante. Os dons são diversos, os serviços são diversos, os ministérios são diversos. Cada um de nós não tem o dom que o outro tem, mas nós nos complementamos e temos sim como fazer a vontade de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, versos 8 a 11, nós temos uma demonstração importantíssima para este momento na nossa vida. Antes de tudo, olha, quanto a dons, isto é fundamental. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, como? Conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, tem o dom de comunicação, etc., fale como quem comunica palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. A principal lição é: Deus dá dons ao seu povo e aos seus filhos. Os dons precisam ser usados, e usados cumprem
a vontade de Deus, o seu propósito no mundo e o seu propósito na igreja. Portanto, usemos os nossos dons, cada um de nós use o seu dom para o cumprimento da vontade de Deus, para a glorificação do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Amém.